O mundo está em colapso e ninguém sabe por quê. One Piece finalmente retorna com a continuação da saga de Egghead e já chega quebrando tudo. O bando do Chapéu de Palha tá cercado por todos os lados. A gente vai ter revelações insanas que estão prestes a mudar o rumo da história de One Piece e o verdadeiro caos vai começar. Batalhas épicas, mistérios que vão explodir a sua mente e a revolução que vai abalar o governo mundial. Esse é o início do fim e você não vai querer perder. Um dos acontecimentos mais impactantes do atual arco de One Piece foi o desaparecimento do lendário vice-almirante Monkey D. Garp. Durante a missão do resgate do Kobe, o Garp se dirigiu até a Ilha Ratinoso, a fortaleza dos piratas do Barba Negra. E depois de uma luta insana contra o seu antigo pupilo Aokiji, a marinha não tem notícias, não sabe onde ele tá ou sequer se ainda tá vivo. Agora, bora falar sobre a destruição do reino de Lulusia. Esse provavelmente é o momento mais assustador e chocante do mundo de One Piece até agora. Sem aviso, sem explicações, um reino inteiro foi apagado do mapa, como se nunca tivesse existido. E isso foi obra de Imu-sama, a figura sombria que comanda o governo mundial por trás das cortinas. Poucos sabem que ele existe, menos ainda do que ele é capaz. Essa arma, possivelmente ligada ao reino antigo e ao século perdido, é um dos maiores segredos de One Piece. O mundo mudou após a queda de Lulusia. O nível do mar subiu, ilhas deixaram de existir e mais do que nunca, o governo mundial se mostrou como o verdadeiro vilão oculto dessa história. Mas agora, voltando para Egghead, a ilha está completamente cercada. E o responsável por essa operação é nada mais nada menos que o almirante Kizaru. Após o desaparecimento do Dr. Vegapunk e a entrada dos Chapéus de Palha na ilha, a ordem é clara: ninguém deve sair vivo de Egghead. Kizaru é um dos mais poderosos almirantes da marinha, e ele foi enviado com uma frota gigantesca. O objetivo é simples: isolar completamente a ilha e eliminar qualquer ameaça. Além de uma força naval colossal, cheia de vice-almirantes, ele conta também com a presença de Saturno, um dos 5 anciões, algo sem precedentes na história de One Piece. Enquanto Kizaru se aproxima, os Chapéus de Palha e Vegapunk se preparam para fugir dali. Mas escapar de um almirante e um ancião não vai ser fácil. E aqui a Judas começa a agir. York, a traidora entre os satélites do Vegapunk, faz contato direto com o governo mundial. Para garantir seu lugar entre os poderosos do mundo, ela fez um acordo sombrio com eles. Ela entregaria todos os dados e segredos do Vegapunk, em troca de poder, status e se tornar um dragão celestial. Mas algo saiu errado. Durante a operação em Egghead, os Chapéus de Palha descobriram o plano da York, e ela foi capturada antes de concluir sua traição. Mas mesmo assim, York consegue enviar uma mensagem direta ao governo mundial, chorando, dizendo que foi capturada. Eles não estão nem aí pra ela, mas precisam manter ela viva e a usina de Egghead intacta para continuar usando o poder da Mother Flame. Aí, o Luffy, imprevisível como sempre, pega o Dendemushi e entra em contato direto com os 5 anciões. De um lado, os homens mais poderosos do mundo, frios, calculistas e arrogantes. Do outro, o Luffy, determinado, imprevisível e agora com uma das frutas mais temidas do mundo despertada. Luffy diz que vai usar York como refém para poderem escapar dali, mas com certeza não vai ser uma tarefa fácil não. Para conseguirem escapar, eles começam a bolar algumas estratégias e se dividem em grupos para conseguirem chegar até o Sunny, e assim começar a sua fuga para a próxima ilha, que vai ser Elbaf, meu parceiro. O próximo destino é a Ilha dos Gigantes. E agora vai começar o maior embate da história de One Piece para poderem fugir da Ilha do Futuro. E ele começa quando o almirante Kizaru chega na ilha facilmente, burlando todas as defesas graças ao poder de sua Akuma no Mi. Sentomaru, o seu antigo subordinado e amigo de longa data, se prepara para a luta inevitável e já coloca toda a defesa da ilha e os pacifistas em guarda. Os pacifistas estão ativados, liderados pelo Sentomaru. A defesa da ilha é colocada à prova e o confronto inevitável está prestes a acontecer. As armas feras não vão deixar a marinha invadir de jeito nenhum. Elas destruíram os navios da marinha como se fosse papel.
Com pacifistas e as armas feras, a ilha tem uma defesa intransponível. Então, os vice-almirantes entram na linha de frente para começar a invasão. E aí a gente consegue ver um pouco do poder deles, que conseguem bater de frente com esses monstros. Um deles até consegue derrotar uma fera com apenas um soco, e a invasão começa. Kizaru e Sentomaru estão frente a frente em um reencontro carregado de emoções. Sentomaru, que já foi subordinado do Kizaru, agora se impõe diretamente ao almirante. Esse é um embate que mostra a diferença de ideais. A justiça cega versus a justiça moral. Kizaru avança com sua velocidade absurda da Pika Pika no Mi, lá ele. Sentomaru usa toda a força dos pacifistas para tentar conter o avanço da marinha e vai pessoalmente conter o almirante. Ele se mostra muito poderoso, com uma defesa surpreendente, mas o almirante está em outro nível. Afinal de contas, ele que ensinou tudo ao Sentomaru, para que ele fosse forte o bastante para proteger o Dr. Vegapunk, que salvou ele quando ele estava completamente sozinho. Quem diria que o Sentomaru teria que defender o doutor do seu próprio mestre? Para não estender essa luta por muito tempo e conseguir tomar o controle dos pacifistas, o Kizaru acaba com o sofrimento de lutar com seu amigo e derruba ele com um golpe sinistro. Agora, com Sentomaru inconsciente, Kizaru pode dar a ordem aos pacifistas por causa da hierarquia de comando. Então ele ordena que os pacifistas destruam as armas feras marinhas que estavam defendendo a ilha. Agora, o caminho ficou totalmente livre para a marinha invadir sem problemas. Enquanto isso, Jay Garcia Saturne, um dos 5 anciões, observa todos os movimentos. A presença dele na ilha com certeza vai mudar o jogo. Ele é um dos seres mais poderosos do mundo. O Saturne ainda não se envolve diretamente, mas claramente está esperando o momento certo para agir. York continua em custódia. Os chapéus de palha sabem que ela ainda pode ser útil como moeda de troca. Em meio a todo o caos da invasão e tentativa de fuga, Rob Lute, traíra como sempre, vê uma oportunidade de eliminar o Vegapunk e ataca sem pensar 2 vezes. Mas Stussy se coloca na frente e é gravemente ferida. Sandy, que não é bobo nem nada, já prende o Kako numa bolha que inibe os poderes de sua Akuma no Mi. E o Zoro já ataca furioso e manda o Lute pra longe para manter todos em segurança. Luffy, Frank, Bonnie e Lilith conseguem chegar ao Sunny e o robozão tava levando ele no braço para seguirem com o plano de fuga. Mas o Kizaru, por ser feito de pura luz, consegue facilmente passar por todas as barreiras de Egghead e chega até o topo, onde dá de cara com o pessoal fugindo. O Luffy já sente o perigo e que precisa entrar em ação o quanto antes para proteger seus amigos, e antes deles perceberem, ele some e já bate de frente com o almirante numa cena épica. É haki do rei para todo lado. A verdade é que o Luffy estava ansioso por esse reencontro. Dessa vez vai ser totalmente diferente de 2 anos atrás nessa balde. Afinal, agora ele tá 100 vezes mais forte. É aqui que a gente começa a se preparar para quebrar o nosso coração, com o sofrimento silencioso de um dos personagens que mais passou por situações devastadoras na série, o Kuma. Tudo começou a partir de um experimento brutal ao qual ele foi submetido sob as ordens do governo mundial. Ele foi desumanizado, usado como cobaia pelo Vegapunk com a supervisão dos próprios anciões. Seu corpo foi remodelado, sua mente apagada, e mesmo assim ele continuava sorrindo, pela esperança de um mundo melhor. Mesmo perdendo tudo, memórias, identidade, liberdade, de uma forma inexplicável, um pedacinho da sua mente continuava resistindo. Tudo para garantir o futuro de alguém especial. Então, ele começa a andar, mesmo sem ordens, mesmo sem explicação. Como se fosse puxado por uma força maior, o Kuma se move. E esse movimento não é normal. A câmera foca em seus olhos e uma centelha de consciência parece surgir. Kuma, que estava totalmente sob o controle do governo, agora parece estar despertando por conta própria. Será que o desejo de proteger a Bonnie foi mais forte que os comandos do governo? Ou será que o Vegapunk escondeu alguma coisa no Kuma? O que você acha? Comenta aí.
Kuma, com o poder absurdo de sua Akuma no Mi, se direciona a Mary Joyce, mas tá tão fraco que bate com tudo na parede. Mas nada vai impedi-lo de cumprir o seu objetivo. Quando finalmente chega ao topo, ele é atacado constantemente pelos guardas. E como se não desse para piorar, o almirante de frota tá de frente com ele para impedi-lo. Akainu quer conter o Kuma chamando ele de ameaça, e já dá um ataque cabuloso no rosto do Kuma. Com a pouca energia que lhe resta, ele sai correndo e consegue fugir com o poder da sua Akuma no Mi. Akainu se lembra do passado de ter capturado a Bonnie. Ela chorando disse que o pai dela nunca iria abandoná-la. E o Akainu começa a pensar que ela estava certa. E aí, voltando para Egghead, Luffy já tá usando o Gear 4 Snake Man e lutando com tudo contra o Kizaru. Eu curto muito mais essa forma do que a Bound Man. E você, qual prefere? Luffy vai atacando com todo o poder que ele tem. Ele dá vários golpes abusando da velocidade da forma Snake Man. Mas o Kizaru consegue se defender sem grandes problemas. Mas ele já reconhece que o Luffy ficou muito mais forte e começa a entender como ele foi capaz de derrotar o Kaido. Kizaru não tá pra conversinha não, e já se afasta muito do Luffy. Ele ataca dessa distância sinistra porque conforme vai acelerando, a força do ataque é amplificada absurdamente. O seu ataque foi tão brutal que além de mandar o Luffy lá pra casa do carai, destruiu completamente o Vega Force One. É uma das invenções favoritas do Vegapunk. A Lilith se acaba de chorar depois que vê sua obra-prima explodir. Kizaru se lembra de quando o Vegapunk construiu ele. As lembranças não saem mais da sua cabeça. A Bonnie, no ato de desespero, tenta atacar o Kizaru com a sua habilidade. Mas ele desvia facilmente e dá uma bicuda nela que manda ela pra longe até batendo na barreira. O Frank vai tentar atacar ele com seu Radical Beam, mas não dá tempo, ele já some dali. Então Frank, desesperado, tenta ligar pro Sop para avisar o mais rápido possível, só que foi tarde demais. Kizaru chega e fica cara a cara com o Vegapunk. Todo mundo já se caga de medo do almirante. O Kizaru reconhece que essa é a missão mais difícil que ele já encarou até hoje, a missão de matar o seu grande amigo. Então ele quer acabar com isso o mais rápido possível. Só que aí, meu amigo, começa a tocar os tambores da libertação. E aí já sabe quem tá chegando, né? Luffy Gear Beerlabe 5. Ele já chega no estilo e vai em direção ao almirante. E olha ele aqui, ó. O mais engraçado é a reação da galera vendo o Luffy no Gear 5. Kizaru tá até agora tentando entender o que tá rolando. Mas é aí que a verdadeira batalha vai começar.